Olha essa aqui. Essa aqui é ótima. Escuta. Olha, eu não sou um grande humorista. Não, mas escuta. Eu não sou um grande humorista. Não. Olha, peraí. Eu não sou um grande humorista. Sou apenas o sujeito mais engraçado, da família mais engraçada, da cidade mais engraçada, do país mais engraçado do mundo. Eu não me chamo Milor Fernandes. Os outros é que me chamam. Nasci no Meia aos 9 anos de idade. Nasci pequeno e cresci aos poucos. Primeiro me fizeram os meios e depois as pontas. Só bem mais tarde cheguei aos extremos. Mas já não me revolto. Fiz 3 revoluções, todas perdidas. A primeira contra Deus, que me venceu com um sórdido milagre. A segunda contra o destino. E este me bateu e me deixou sozinho com seu pior enredo. A terceira revolução foi contra mim mesmo e a mim me consumi e vim parar aqui. Veem o que sou? E onde estou? Me ouvem bem? Já não se fazem milores como antigamente. O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida a sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em 3 zonas climatéricas absolutamente distintas. A primeira, a segunda e a terceira. Sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura, faz exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializa-se na criação do gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Na indústria, fabricam-se produtos industriais, sobretudo iguais e semelhantes, sem deixar-se de lado os diferentes. No campo da exploração dos minérios, o país tem uma posição só inferior aos que lhe estão acima, sendo, porém, muito maior produtor do que todos os países que não atingiram seu nível. Pode-se mesmo dizer que, excetuando-se seus concorrentes, é o único produtor de minérios do mundo inteiro. Tão privilegiada é hoje, enfim, a situação do país, que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo que pode ser industrializável e para o comércio o que é vendável. Na arte também não há ciência, reservando-se essa atividade exclusivamente para os artistas. Quanto aos escritores, são recrutados geralmente entre os intelectuais. É, enfim, o país do futuro, sendo que este se aproxima a cada dia que passa. Bem, como eu ia dizendo antes de ser rudemente interrompido, nascido dia 27 de maio de 1924, como pode ser facilmente constatado nas folhas 62 e 63 do livro 91, sob o termo 468 do registro de nascimento da 2ª Pretoria Civil da Freguesia do Sacramento do então Distrito Federal. E em 29 de março de 1926, eu tinha na caderneta número 651.848 da 3ª série da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, registrada sob decreto 11.620 de 15 de dezembro de 1915, a importância de R$ 133.290.000, importância essa que está lá até hoje em nome de Milton Fernandes. Minha carteira de identidade é a 714-114, meu título de eleitor é o 63.091, tenho olhos esverdeados, nariz semítico e meu coração vibra numa tensão entre 12 e 14 e bate 38 milhões de vezes por ano. Reflexões sem dor. Todo dia eu leio cuidadosamente os avisos fúnebres dos jornais.
Às vezes, eu tenho surpresas agradabilíssimas. Os banqueiros não perdem por esperar. Aliás, ganham 6% ao mês. Certas coisas não se dizem nem pro pior inimigo, porque se você disser, o inimigo te mete a mão na cara. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Entendeu? Imbecil. Cada vez sobra mais mês no fim do dinheiro. O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris. Essa gente que fala o tempo todo em corrupção está apenas cuspindo no prato em que não comeu. Um homem está definitivamente velho quando aponta para o próprio sexo e diz: isto é um símbolo fálico. Composição infantil. A água. A água é fria e mole. Não tão fria quanto o gelo, nem tão mole quanto a gema do ovo. Porque gema de ovo arrebenta quando a gente molha o pão. E a água não. A água é fria, mas só quando a gente está dentro. Quando a gente está fora, nunca se sabe. A não ser a da chaleira, que sai fumaça. A água do mar mexe muito, mas se a gente põe numa bacia, ela para logo. Água serve para beber, mas eu prefiro leite, e papai gosta de cerveja. Água é doce e é salgada, quando está no rio ou no mar. A água doce se chama assim, mas não é doce. Agora, a água salgada é bastante. A água de beber sai da bica, mas nunca vi como ela entra lá. Também no chuveiro, a água sai fininha, mas não entendo como ela cai fininha quando chove, pois o céu não tem furo. A água ainda serve também para a gente pegar resfriado, que é quando ela escorre do nariz. Fora isso, eu não sei mais nada sobre água. Diálogos da atualidade. O fotógrafo. Sorria, por favor. Como? Com esta situação internacional? O senhor não viu que os hippies deixaram a flor e o amor e os terroristas do mundo inteiro estão mandando brasa num assassinato legal? Mas o que é que tem isso a ver com sua fotografia, madame? Por favor, sorria. Sorria como, meu amigo? Como? Quando massacram gente na Irlanda e no Líbano? O senhor não lê jornais e revistas, não? O senhor não assiste televisão? Eu leio, vejo, assisto, madame. Mas agora o caso aqui é uma foto. Só uma foto com a sua expressão bem posta, simpática, alegre. Sorria. Olha aqui, realmente eu não posso sorrir antes de chegar a uma conclusão sobre o Oriente Médio. Estou sempre em dúvida se é Israel que tem razão ou se são os árabes. E quando eu já chegava a uma conclusão de que havia um equilíbrio de forças e razões, entrou no meio o diabo desse Al-Fatah e aí é que eu me embarafustei toda. Aquilo é Near East ou Faroeste? Que saco! Minha senhora, isso não tem nada com nada. Eu quero apenas um sorriso. Rápido. E eu posso sorrir com o dólar móvel? Ninguém percebe. Porque ele não dá mais saltos, não. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo, o senhor não reparou? Já está quase a 1,5 metro. Se a senhora visse o peso colombiano, morreria de rir. Quer ver um peso colombiano para melhorar um pouquinho de humor? Que peso colombiano? Deixa pra lá o peso colombiano. Infortúnio do próximo não me interessa. Olha, meu caro fotógrafo, basta de qualquer forma. A cara que eu tenho é essa aqui, ó. É esta mesmo. E a expressão é a expressão geral brasileira atual. Vou lhe dizer, já não se pode mais sorrir neste país. Para os que pensam que as coisas estão ruins, eu vou logo avisando e esclarecendo. Estão ótimas, estão esplêndidas. Vocês nem sabem o que vem por aí. Que sorriso, que zorra nenhuma. Mas que pessimismo, que impostação moral e social ultrapassada. Sorria, vamos. Não há por que manter esta cara exatamente no instante em que o país toma uma nova meta em sua vida. Prepara-se para uma nova onda de progresso. No momento mesmo em que as autoridades estão mais vivamente interessadas no bem-estar comum, nas liberdades públicas, quando só anseiam por paz e prosperidade para todos e todo mundo. A senhora não tem lido as últimas declarações oficiais sobre os direitos humanos? Não li, não? Ué, declararam isso mesmo? Mas não me diga! É de morrer de rir! Muito obrigado. E aqui estou eu de novo, e lá vou eu de novo, sem freio nem paraquedas. Saiam da frente ou de baixo,
que se eu não estou radioativo, muito menos estou radiopassivo. Quando me sentei aqui para escrever, vinha tão cheio de ideias que só me saíam duplas as palavras. Reco-reco, rema-rema, tan-tan, tom-tom, tati-bitate, ronronar, curé-curé, tim-tim por tim-tim. Fui obrigado a tomar uma pílula anticoncepcional. Agora estou bem, já não dói nada. Como é que eu sou? Vago e tonto, magro e preocupado. No escuro não enxergo, não entendo do que não sei. Paro onde me detenho, vou e volto cheio de saudades. Pois se fico, anseio pelo desconhecido. Se parto, rói-me a separação. Sou como toda gente. Poesia matemática. Às folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia, doidamente, por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável E viu-a do ápice à base, uma figura ímpar, Olhos romboides, Boca trapezoide. corpo retangular. seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? indagou ele em ânsia radical. Eu sou a soma do quadrado dos catetos. Mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram O que em aritmética corresponde a almas irmãs? primos entre si. E assim se amaram, Ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, Traçando ao sabor do momento e da paixão Retas? curvas, círculos, e linhas sinoidais, nos jardins da quarta dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas. E os exegetas do universo finito? romperam convenções newtonianas e pitagóricas. e enfim resolveram se casar. Constituir um lar. Mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a E bissetriz, fizeram planos. Equações. E diagramas para o futuro. sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram. E tiveram uma secante E 3 cones. Muito engraçadinhos. E foram felizes. Até aquele dia em que tudo vira afinal monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum. frequentador de círculos concêntricos. Viciosos. Ofereceu-lhe A ela. uma grandeza absoluta. E reduziu-a a um denominador comum. Ele Consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo. Uma unidade. Era o triângulo. Tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração. A mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade. e tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Já me lembro. Estudei na escola Enes de Souza, no Meyer, onde depois fundei a universidade do mesmo nome. Mas meus cursos maiores são de rua, com algumas lições vitais de malandragem e medo. Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para sair. Aos 10 anos de idade, vendi e publiquei meu primeiro desenho e me tornei logo o alvo da admiração geral, minha mãe e minha avó. Aos 15 anos já era famoso em várias partes do mundo, todas elas do Brasil. Pois sou popular por natureza, por mais que me esforce por ser hermético e profundo. Por exemplo, se eu chego e digo que achei um ninho de mafagafos com 7 mafagafinhos, todos percebem logo que quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. A mim, infelizmente, todos me compreendem, não há como escapar. O fato é que já vou passando do meio da vida e de repente descubro, assustado, que ainda estou em Pirapora. Confúcio disse: uma inverdade apanhada na hora é uma mentira deslavada. Um ano depois, porém, pode ser apenas uma outra faceta da verdade. Se resistir, dentro de 10 anos, será um dos raptos de imaginação da pessoa que a pronunciou. Um século depois, já ninguém se lembrará quem a disse e será parte e fundamento do folclore. Com o passar dos tempos, mais e mais anos sedimentarão a mentira e ela será transformada em fantasia, em canto, em criação geral, em história cíclica, em ode, em épico, em conceito geral de eternidade filosófica. Porra! O trágico precedente. Estava o rei persa saindo para a caçada.
Depois de seu ministro da meteorologia lhe afirmar que não ia chover durante 2 meses, quando, de brincadeira, perguntou ao Muar, que estava sendo carregado com as bagagens. Como é, Muar? Você concorda com a predição aqui do meu ministro? Vai ou não vai chover? O Muar abanou a cabeça para baixo e para cima, peremptoriamente, afirmando que sim, que ia chover. Diante da curiosa reação do Muar, ministro e rei caíram na gargalhada. Mas essa gargalhada se transformou num esgar de contrariedade por parte do rei e num ricto de humilhação por parte do ministro, quando, estando no meio da floresta no dia seguinte, caiu uma tremenda tempestade. Ali mesmo, o rei despediu seu ministro da meteorologia e, quando este tentou se explicar, gritou raivoso. Não adianta você querer se explicar. Um Muar sabe mais de meteorologia do que você. Faloei meu ministro. E realmente, assim que chegou ao palácio, nomeou o Muar ministro. Moral. É por isso que hoje em dia qualquer Muar acha que pode fazer parte do governo e virar manda-chuva. Eu descendo em linha reta de espanhóis e italianos. Dos espanhóis, herdei a natural tentação da bravata política, que já me levou a procurar colorir a vida com outras cores. Céu feito de conchas de metal roxo e abóbora, mar todo vermelho e mulheres azuis, verdes, ciclames. Na bandeira que fiz para minha pátria, o lilás representa a cor das nossas riquezas naturais, o carmim a cor das nossas florestas, o amarelo a cor do nosso céu em dias claros. Tudo isso, naturalmente, sob o dístico desordem e retrocesso. Ah, como padeço. Dos imigrantes italianos, que, tradicionalmente, dão para engraxate ou artistas, eu consegui conciliar as duas vocações, emprestando um brilho novo ao humor nativo. Poeminha de louvor ao striptease secular. Eu sou do tempo em que a mulher mostrar o tornozelo era um apelo. Depois, já rapazinho, eu vi as primeiras pernas de mulher sem saia, mas foi na praia. A moda avança, a saia sobe mais, mostra os joelhos infernais. As fazendas com os anos se fazem mais leves e surgem figurinhas pelas ruas, em roupas transparentes, quase nuas. E a mania do esporte trouxe o short amigo, que trouxe consigo um maiô de 2 peças. E logo, de audácia em audácia, a natureza, ganhando terreno, sugeriu o biquíni. E logo a tanga. O maiô de pequeno ficando mais pequeno, não se sabendo mais até onde um corpo branco pode ficar moreno. Deus, eu sei, a graça é imerecida, mas dai-me ainda uns aninhos de vida. E antes do próximo segmento, mais uma mensagem de nosso patrocinador. Está abatido, cansado, mole ou desiludido? Sexo levanta sua moral, tonifica os seus músculos. Não fique depauperado. Sexo pode ser usado a qualquer hora, de preferência sem prescrição médica. Em casa, na rua, no escritório, tenha sempre sexo. Sexo é para todas as idades. Os mais velhos devem usá-lo pelo menos uma vez ao ano. Os mais moços, até 3 vezes ao dia. E pode-se dizer que sem sexo as crianças não existem. Mesmo que seu avô seja muito idoso, a simples visão de sexo melhorará muito a sua disposição, pois sexo reativa a memória. Se sua senhora está irritada ou insone, é porque está com carência de sexo. Dê-lhe sexo e ela ficará de novo calma e risonha. Sexo enrijece os homens e engorda as mulheres. Sexo pode ser encontrado em toda parte e está ao alcance de todas as classes. Sexo noite e dia dá saúde e alegria. Sexo por via oral ou intramuscular. Sexo em vários tamanhos, nas cores preto, branco e vermelho. Agite bem antes de usar e também durante o uso. Não se deixe enganar por certos similares. Sexo é absolutamente indolor. E cuidado com as imitações. Sexo só existem 2.
Sou um crente, pois creio firmemente na descrença. Não creio em Deus, mas sei que Ele crê em mim. Creio que a terra é chata. Procuro, em vão, não sê-lo. Creio que as paralelas se encontram nos paralelepípedos. Creio também num pensamento mais amplo, que é ilógico, alógico, lolobrígido, subjetivo e animal. Como os tchecos, eu posso dizer Svoboda suverenita. Ou melhor, Za svobodu dubiceka cernica. O que ambas as frases, literalmente, não tenho a menor ideia do que querem dizer. Mas estou disposto a morrer por elas, como tanta gente morre por outras frases que também não querem dizer absolutamente nada. Poeminha Última Vontade. Enterre meu corpo em qualquer lugar, que não seja, porém, um cemitério. De preferência, a mata. Na Gávea, na Tijuca, em Jacarepaguá. Na campa, em letras fundas, que o tempo não destrua. Meu nome gravado claramente, de modo que um dia, um casal desgarrado em busca de sossego ou de saciedade solitária me descubra entre folhas, detritos vegetais, cheiro de bichos mortos, como eu. E como uma longa árvore desgalhada levantou um pouco a laje do meu túmulo com a raiz poderosa, haja a impressão de que não estou namorada. Não sairei, prometo. Estarei fenecendo normalmente em meu canteiro final. E o casal repetirá meu nome, sem saber quem eu fui, e se irá embora, preso à angústia infinita do ser e do não ser. Ficarei entre ratos, lagartos, sol e chuva ocasionais. Estes, sim, imortais. Até que um dia de mim caia a semente, de onde há de brotar a flor, que eu peço que se chame Papá Verumilor. Bom, de modo geral, sou uma pessoa de convívio fácil, que encabula facilmente, mas finge muito bem que não. Classe média, instrução média, altura média, discreta, um tanto Maria vai com as outras, condições econômicas também médias e medianamente divertida. Minhas distâncias, eu as consumo em carro particular, às vezes táxis, sempre conduzidos por choferes neuróticos que refletem perfeitamente a sociedade em que vivo. Algumas vezes em trens e aviões, ocasiões em que alguns nomes técnicos conhecidos de todos são lembrados e me colocam nas maiores dificuldades. Eu diria mesmo me levam à depressão, pelo menos a uma profunda insatisfação com as minhas condições gerais de conhecimento e de vivência. Este poeminha me define. Há os que não sabem antropologia e os que ignoram trigonometria. Mas só de mim ninguém pode falar nada. Minha ignorância não é especializada. Fopos de Esábola, uma tentativa bossa nova de escrever as fábulas de Esopo na linguagem do tempo em que os animais falavam. A Baposa e o Rod. Por um asino do destar, uma rapiu caosa num pundo profosso, do quir não consegual saiu. Um Rod, passi por alando, algoz tum de pempo, e voza arrapendo, foi mordade pela curiosidade. Comosa rapadre, perguntou, que é que esti fazaendo? Voção enteção nabe? Respondosa a mapreira rateu. Vai, hein? A mais terrecacível de teste a estoda do Nordória. Salti aqui no fosso desse pundo e guardará a ei que brotágua assim pra mó. Porém, se você quiser, como é mal com pedre, per me fazia companhode. Sem penseses duas var, o bem saltó de tambor no pundo do fosso. A repente, imediata mosa, trepostas nas colhes, apoifre num dos chides do bolso e salfosso tora do voo, enquava berrando. Adadre com peus. Moral. Jami confaz em qual estade em dificuldade. E agora, mais uma mensora do nosso patrocinadagem. Perdão,
E agora, mais uma mensagem do nosso patrocinador. Amigo, dentro desta maravilhosa garrafa de cristal, a maior maravilha de todos os tempos. Água. Os países mais adiantados do mundo em todas as cidades usam água. Desde o dilúvio universal, passando pela lavagem das mãos de Pilatos até a construção de Itaipu, a água esteve sempre presente em todos os grandes momentos da história da humanidade. Portanto, beba água e seja histórico. Use água todo dia. Dá saúde e alegria. Água. Um pequeno gole entre uma frase e outra torna seu discurso mais claro e brilhante. Deputados da oposição, para combaterem emendas constitucionais, só bebem água. Água para dissolver o pó de seu café matinal. Água para a circulação do refrigerador do seu carro. Para os efeitos de chuva de seus espetáculos teatrais, água. Nada é tão fresco quanto água gelada. Água, somente água. Os que não bebem água morrem de sede. Viva com água. E tem uma cor maravilhosa. Ai! Selva selvagem. De repente, um terror me sacode. Penetrei distraído e sinto que estou perdido na terrível floresta da linguagem. Ignorando a estrada sintática, caí em zonas praticamente intransponíveis. Sem querer me entregar ao medo, eu vou tropeçando em anglicismos, latinismos, barbarismos e idiotismos de linguagem, quando ouço silvar de vocábulos paragógicos. Caio no areal dos solecismos e redundâncias, esmagando um horrendo pleonasmo, escorregando em sinistras hipérboles, agarro-me a um verbo auxiliar e a um complemento essencial. Porém, hibridismos me barram o caminho. Ensurdecidos por rotacismos e lambidacismos, arranhado por orações anfibológicas, recuo para cair no terrível cipual da regência, de onde raros escapam com vida. Galhos de corruptelas me cortam o rosto, enquanto sufoco com o cheiro dos defectivos. Eu ponho o pé num nome próprio que eu acho seguro, mas logo 6 substantivos deverbais saltam sobre mim. Não tendo fuga, me protejo com uma próclise, evitando 2 espantosas mesóclises e aproveito um advérbio de negação para atrair 3 pronomes relativos colocados em posições ameaçadoras. Estou esgotado. Felizmente, surge a clareira de um parágrafo. Avanço, abrindo parênteses, onde enfio arcaísmos, anacronismos, expressões chulas e ambivalentes. Uma silepse espera-me mais à frente. Desvio-me com uma vírgula, engano uma prosopopeia e sou envolvido por odiosas ressonâncias verbais. Descanso sobre reticências quando ouço o tantã das interjeições pejorativas emitidas por sujeitos ocultos por elipses. Apócopes! Escapo pela picada do eufemismo e paro para respirar no fim de um período simples. Avanço pela pedreira dos metaplasmos, luto com apofonias, salto o pantanal dos cacófatos, esbarro em cacografias, empurro cacologias, me arrasto pela cacoépia. Estou sufocado de exaustão diante de uma centena de substantivos promíscuos. Já desespero quando vejo um lugar comum e chego ao ponto final. A esta altura da vida, além de descendente vivo, sou também antepassado. É bem verdade que, como Deus, depois de fazer Adão e Eva, não registrou a ideia, daí em diante qualquer imbecil se achou no direito de fazer o mesmo. Só posso dizer em abono meu que, ao repetir o senhor, eu me empreguei a fundo. Em suma, um humorista nato. Muita gente, eu sei, preferiria que eu fosse um humorista morto. Mas isso virá a seu tempo. Para uma perfeita liberdade de expressão. Não pense. Se pensar, não fale. Se por acaso for obrigado a falar o seu pensamento, evite escrevê-lo. Se escrever seu pensamento, não deixe que o publiquem. Se o publicarem, recuse assinar. Se seu pensamento aparecer assinado em qualquer lugar, corra para casa imediatamente e escreva um desmentido. Pela primeira vez no Brasil, um conto escrito inteiramente em câmara lenta. O Abridor de Latas. Quando esta história se inicia,
já se passaram 500 anos, tal a lentidão com que ela é narrada. Estão sentadas à beira de uma estrada 3 tartarugas jovens, com 800 anos cada uma tartaruga velha com 1.200 anos e uma tartaruga assim bem pequenininha ainda, com apenas 85 anos. 28 anos depois do começo desta história, a tartaruga mais velha abriu a boca e disse: "Ah, que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida?" "Formidável", disse a tartaruguinha mais nova 12 anos depois. "Vamos fazer um piquenique?" 25 anos depois, as tartarugas se decidiram a realizar o piquenique. 40 anos depois, tendo comprado algumas dezenas de latas de sardinhas e várias dúzias de refrigerantes, elas partiram. 80 anos depois, chegaram a um lugar mais ou menos assim aconselhável para um piquenique. "Ah", disse a tartaruguinha, 8 anos depois. "Excelente local este." 7 anos depois, todas as tartarugas tinham concordado. 15 anos se passaram e, rapidamente, elas tinham arrumado tudo para o converscote. Mas, súbito, 3 anos depois, elas perceberam que faltava o abridor de latas para sardinhas. Discutiram e, ao fim de 20 anos, chegaram à conclusão de que a tartaruga menor devia ir buscar o abridor de latas. "Está bem", concordou a tartaruguinha 3 anos depois. "Mas só vou se vocês prometerem que não tocam em nada enquanto eu não voltar." 2 anos depois, as tartarugas concordaram imediatamente que não tocariam em nada, nem no pão, nem nos doces. E a tartaruguinha partiu. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam ali esperando. Mais 17 anos e nada. Mais 8 anos e nada ainda. Afinal, uma das tartarugas murmurou: Está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem." As outras não concordaram rapidamente, 2 anos depois, e esperaram mais 17 anos. Aí outra tartaruga disse: "Eu já estou com muita fome. Vamos comer só um pedacinho de doce que ela não vai notar nada." As outras tartarugas hesitaram um pouco, mas 15 anos depois acharam que deviam esperar pela outra. E se passou mais um século nessa espera. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo e disse: "Olha, vamos comer mesmo só uns docinhos enquanto ela não vem?" Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. E justamente quando iam morder o doce, ouviram um barulho no mato, por detrás delas, e a tartaruguinha mais jovem apareceu e murmurou: "Ah, eu sabia que vocês não cumpririam o prometido, e por isso eu fiquei escondida atrás da árvore. Agora eu não vou mais buscar o abridor. Pronto!" Fim. 30 anos depois. Decálogo do Machão. Machão vai à caça. Passa 6 meses na floresta. Quando volta, a mulher telefona. Ele diz: "Não." Machão não come mel, come abelha. Machão, na hora da morte, não confessa. Vai pro inferno logo. Entre um sorvete de creme e um uísque, o machão não hesita. Mistura. Machão não tem automóvel. Faz ligação direta no primeiro que encontra. Machão não se deixa levar pelo destino. Segue enredo próprio. Machão jamais é encurralado no apartamento pelo marido inesperado. Anda sempre de paraquedas. Machão não casa. Cumpre a pena. Machão, ao ir pra cama, não se descalça. Trepa de chuteira e tudo. Paro e me pergunto o que fiz de meus anos de vida. Já fui atropelado e sofri alguns acidentes, como explosão, queda de edifício e afogamento. Mas entre os acidentados não estou na primeira fila. Tenho amigos que já caíram de avião, outros de cavalo, alguns sofreram pavorosos desastres de automóvel. Que fiz eu de minha vida? Conheço pelo menos 500 pessoas que sabem mais línguas do que eu, leram mais do que eu, falam melhor e mais logicamente. De esportes ignoro tudo. Não sei sequer contar os pontos do vôlei. Só assisti até hoje uma partida de polo. Nunca joguei futebol. E quando vou ver uma partida desse esporte, é esporte, pois não? Só consigo reconhecer os jogadores mais famosos. Guio bem, mas o motor de meu carro é para mim um mistério indevassável. Diante de qualquer indício, minha única atitude é abrir o capô
com muita dificuldade, e ficar contemplando a máquina, atitude filosófica que até hoje não pôs nenhum carro em movimento. A vaca, diz um cientista, é um animal completamente obsoleto. Dentro de 10 anos, o leite será produzido diretamente da grama por máquinas especializadas, muito mais rico e muito mais barato. Nada de melancolia, amigos. A vaca já resistiu demais. Estamos terminando o século XX. Não se pode mais ter o luxo de vacas, cavalos, carneiros e burros poluindo a poluição, atrapalhando o aproveitamento tecnológico de áreas úteis. De qualquer forma, a coisa era previsível e a culpa, quase toda, vai para a própria vaca. Se tivesse sabido se adaptar aos tempos, já estaria a estas horas produzindo vinho ou conhaque e outros galos cantariam. E o homem? Como vai? Não muito bem também, mas acho sinceramente que ainda aguenta mais um século. Teatro Curisco. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que eu trabalho na empresa. Até hoje, só cometi um erro. Está bem, meu filho, está bem. Mas de agora em diante, tome mais cuidado. Popurri. Dizem os entendidos que a maior glória de Colombo é ter conseguido provar que a Terra não era chata. Não sei não, não sei não. Mas de uma coisa o senhor pode estar certo. Se algum dia eu abrir mão de minhas convicções morais, a preferência é sua. Doutor, eu vejo tanta televisão que eu acabei me apaixonando por um desodorante. Chegou a hora em que devemos abandonar nossas dissensões. Juntos, temos que fazer um esforço para soerguer o país. Vamos lá. 1, 2, eia! Com esse material aí, não dá. Se o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, o ladrão que rouba ladrão, 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 deve ter 1 milhão. Que futuro terrível será o do Brasil se dentro de 10 anos, lembrando os dias de hoje, nós dissermos com saudades: bons tempos. E agora, uma palavra do nosso patrocinador. O senhor só tem ideias antigas? Milor reforma e moderniza completamente qualquer ideia. Traga-nos a sua imediatamente e você será de novo um homem para Frentex. Usado apenas uma vez, Milor, produto original do Meyer, mas hoje amplamente conhecido em todo o país, não tem qualquer efeito tóxico. Milor, de efeito garantido para ideias de qualquer idade, é recomendado pelo Laboratório Embromatológico Nacional. Milor pode ser encontrado nas melhores praias do ramo e em todos os bares do Brasil. Livre pensar é só pensar. Cão que ladra não morde, enquanto ladra. Um lar sem mulher é como um oásis sem deserto. É melhor ter mau hálito do que não ter hálito nenhum. Chama-se de herói um sujeito que não teve tempo de fugir. Continuamos a achar que o ato sexual no cinema é imoralíssimo. O Lanterninha deve imediatamente botar o casal pra fora. O quartzo é um mineral encontrado entre o terço e o quinto. Afinal, descobriram porque a televisão é muito mais popular do que o cinema, apesar da tela ser muito menor. É que as poltronas são muito maiores. De todas as taras sexuais, a pior de todas é a abstinência. Quem avisa, amigo, é. Se o governo continuar deixando que certos jornalistas falem em eleições. Se o governo continuar deixando que certos jornais façam restrições à sua política financeira. Se o governo continuar deixando que algumas pessoas pensem por sua própria cabeça. E, sobretudo, se o governo continuar permitindo que circulem discos como este, com toda a sua irreverência e crítica, dentro em breve nós vamos acabar caindo numa democracia. Pois é, vocês viram. Eu não sou um grande humorista. Sou apenas o sujeito mais engraçado, da família mais engraçada, da cidade mais engraçada, do país mais engraçado do mundo.